Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei, espero que vocês continuem me acompanhando e não se esqueçam de curtir e quem não é inscrito, se inscrever. Bom, eu vim pra contar pra vocês como que a maternidade me pegou de jeito. Pra quem ainda não é mamãe, você vai ver que muita coisa vai mudar. Já está mudando a gestação, mas depois da gestação muda ainda mais. E pra quem já é mamãe, sabe muito bem do que eu tô falando, né? E eu não tô falando só de mudança física, porque tem muita gente que fica preso nas questões de mudança física, mas eu tô falando mais da psicológica. No meu caso, eu achei que psicologicamente a maternidade mexeu muito mais comigo. Eu acho que tem muito a ver também com tudo que a gente já viveu até aqui, com os nossos traumas, com a nossa infância. Eu acho que é um aglomerado ali de tudo. A gente fica muito frágil nesse período de gravidez, depois que o bebê nasce também continua. Às vezes a gente pensa assim, que o bebê nasceu, a gente vira uma super heroína do dia pra noite. Não é bem assim que acontece, né? Você vai se tornando, sim, essa super heroína, mas não é do dia pra noite. Ali é uma construção que você vai ter que se entender de novo consigo mesma. A gente fica muito perdida, a gente já não sabe mais quem é a gente. Claro que vai ter gente que vai falar, mas isso não aconteceu comigo. Como a gente sabe, cada pessoa de um jeito vai receber aquela experiência de uma forma. Tem pessoas que têm uma rede de apoio muito maior, né? Então, é claro que cada experiência vai ser diferente uma da outra. Mas, eu sei que isso não aconteceu só comigo. Porque conversando com outras mulheres, eu percebi que isso aconteceu com várias pessoas. A gente muda muito enquanto pessoa. É difícil pra gente se achar, a gente se torna mãe, você fica 100% focado naquele papel de mãe. Porque, querendo ou não, nós somos muitas coisas. Nós não somos só... por exemplo, eu não sou só Bianca. Eu tenho a Bianca profissional, eu tenho a Bianca esposa, eu tenho a Bianca filha, eu tenho a Bianca irmã, eu tenho a Bianca agora mãe. Então, você acaba ficando muito perdida entre todos esses papéis, né? E fora isso também, tem a questão da mudança física, que faz muita diferença. E eu não tô falando questão de peso, não é sobre isso. Eu tô falando sobre a pele, que muda a textura, o cabelo, que cai e nasce com uma curvatura diferente, às vezes até com cor diferente. Então, não é só uma questão de... As pessoas focam muito em questão de emagrecer depois da gravidez, mas não é isso, gente. Só vai entender quem passou por isso. Quem não passou, não adianta você tentar explicar. Porque, gente, eu já conversei com várias pessoas sobre isso. E tem muita gente também que não entende sobre isso. Que fala, nossa, mas você... Depois da gravidez, né? Nossa, mas você tá tão magrinha. Mas não é questão de estar tão magrinha, gente. São outras coisas. É não se sentir bonita mais. Você não se sente. Você, por mais que você passe maquiagem, por mais que você se arrume, tipo, não é mais eu, entendeu? Não é mesmo, gente. E antigamente eu via muito, as pessoas falavam muito de, não, mas você vai voltar ao normal. Não, você não vai. Ou você vai acostumar com aquilo, ou você vai se tornar uma outra pessoa que pode ser melhor sim do que a sua outra fase. Ou que pode não ser melhor, entendeu? Você vai se adaptar aí de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você conseguir fazer também. No meu caso, né, que eu já era muito magra, eu sou muito magra, eu pesava antes da gravidez, sempre pesei 47 quilos e algumas gramas, nunca cheguei a 50 quilos. Na gravidez eu engordei 15 quilos, então aquilo pra mim, eu gostei, e eu queria permanecer com alguns daqueles quilos, né, achei que meu rosto ficou redondo, eu gostei muito da minha estrutura física, né. Só que depois que o neném nasceu, nos primeiros 30 dias, eu já tinha perdido os 15 e comecei a perder mais. E isso prejudica também, porque ficar muito magro também é ruim, né? Então você entra ali num nível de desnutrição, porque o IMC meu começou a ficar muito baixo. Eu pesei 45 quilos. Então aquilo foi horrível, eu tava aumentando. Eu me desesperei, fui médico, fui nutricionista, fiz vários exames pra ver se tinha um problema de saúde. Como eu contei pra vocês num outro vídeo, eu tive hipotireoidismo na gravidez. Então foi a primeira coisa que a médica pensou, né? Que fosse algo relacionado com a tireoide. A minha tireoide estava normal, foi só na gravidez mesmo que ela ficou fora do normal. A conclusão era que o meu metabolismo é muito acelerado e que a amamentação também estava contribuindo para essa perca de peso. Só que o meu bebê tinha 9 meses, né? E eu queria amamentar pelo menos até um ano e meio. Então, pra mim, fazer o desmame não era uma opção naquele momento. Então, eu simplesmente resolvi deixar pra lá. Essa minha questão de autoestima, do corpo e tudo. Me alimentar bem, amamentar meu filho. E depois que eu fizesse o desmame, eu ver o que eu ia fazer, né? E só que é lógico que eu passei muitos períodos me achando muito feia, triste, não gostando de nenhuma roupa em mim, não gostando de nada. Fora isso, como eu contei pra vocês também no relato do hipotireoidismo, eu perdi cabelo, né? Porque o hipotireoidismo também faz ter uma queda de cabelo. Então, assim, eu fiquei essa entrada aqui totalmente sem cabelo, com cabelo novo, então dava pra ver bem o couro. Ainda tem bastante cabelo novo. Aí, conforme o cabelo foi nascendo, ele nasceu com uma curvatura diferente do que a que eu estava acostumada, né? Com mais volume. Demorou pra... Eu acabei cortando, porque aí embaixo ficou ralinho, em cima ficou mais cheio, aí eu cortei ele chanelzinho, se eu achar uma foto eu coloco aqui pra vocês. Então tudo isso, gente, mexeu muito comigo, por isso que eu me desliguei, não fiz vídeo mais pra vocês, né, não apareci mais aqui. E fora isso também tem as outras coisas, né, gente, porque a vida da gente não é só maternidade depois que o bebê nasce. Eu tinha que retornar ao meu trabalho, que eu, né, tava de licença, tirei minhas férias, eu tinha que retornar, eu tinha que ver o que ia fazer. E aí, é aquela organização da rotina, entrar na rotina, né, voltar ao trabalho, cuidado com a criança. E conforme eu for fazendo os vídeos aqui pra vocês, eu quero compartilhar e eu gostaria muito que vocês também compartilhassem comigo a experiência de vocês. E aí, dependendo de como foi as interações, eu posso até fazer vídeos contando também os relatos de outras pessoas, né, compartilhando com vocês, porque eu acho que
Trocas nunca são demais. É sempre bom trocar, a gente aprende muito. Às vezes a outra pessoa faz de um jeito que a gente não pensou em fazer e dá super certo. Ou às vezes também não dá, e você vai contar, olha, eu fiz de tal jeito e não deu certo, entendeu? Então eu acho que é sempre válido a gente trocar experiências, tá bom? E se você gostou, é aquela história. Não esquece de curtir e compartilhar pra me ajudar, né, gente? Um beijo e até a próxima. Espero você aqui no próximo vídeo. Beijão!